RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta quarta-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Debate com a Ministra das Infraestruturas marca o início da primeira sessão de junho do Parlamento. O CID levanta a questão da habitação social. O PICV levou a questão do assoreamento do Porto do Baio. O MPD acusa o PICV de falta de visão na infraestruturação do país. Comissão de inquérito da ONU acusa pela primeira vez e de forma direta autoridades israelitas de terem cometido crimes contra a humanidade. Incêndio mata mais de 4 dezenas de trabalhadores no Kuwait. Autoridades do país apontam a ganância como causa. Tropas russas e bielorrussas iniciam a segunda fase de exercícios nucleares táticos. A Rússia envia conjunto de beijos navais para Cuba. Estados Unidos e Canadá vigiam de perto. Conhecidos os títulos, seguimos para o desenvolvimento destas e outras notícias numa edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Boa tarde. No Parlamento esta manhã aconteceu um debate com a Ministra das Infraestruturas e o Governo tem dado atenção especial ao setor das infraestruturas e habitação, destacando-se um montante superior a 2 bilhões de contos para a reabilitação ou construção de mais de 300 quilómetros de estradas e de 2 bilhões de contos para a erradicação de barracas nas ilhas do Sal e Boa Vista. A afirmação é da Ministra que tutela o setor na abertura do debate por o qual foi chamada depois da crítica do PICV ter acusado o Governo de contribuir e de ter ignorado um estudo que desaconselhava investimentos no Porto do Baio, que repetidamente tem impossibilitado a atracação de navios na rampa Rolon-Roloff. Eunice Silva elenca, por outro lado, as dificuldades herdadas da governação anterior, principalmente o programa Casa para Todos. O Cândido Amorim Fortes acompanhou a exposição da Ministra e traz-nos aqui o essencial. A Ministra garantiu que o Governo já elaborou o perfil de habitação no país, a política e plano de ação nacionais de habitação, instrumentos que não foram garantidos durante a governação do PICV. Também o investimento de mais de 2 milhões de contos no programa de realojamento e erradicação de barracas, apesar dos desafios enfrentados nesta legislatura de um crescimento urbano acelerado e dificuldades consideráveis de acesso a solos e habitação condigna, além de outros aspectos herdados da governação do PICV. Um programa de habitação iniciado que se revelou inadequado à realidade cabo-verdiana, com mais de 20 milhões de contos. Hoje, entretanto, o país já dispõe dos instrumentos de gestão do setor da habitação e cerca de 2,15 milhões de contos investidos no programa de realojamento e erradicação das barracas na Ilha do Sal e Boa Vista, nos bairros de Farinação e Sul da Boa Esperança na Boa Vista, com o realojamento de 614 famílias. Na Ilha do Sal, no bairro de Alto São João, estamos no Alto de Santa Cruz com o objetivo de realojar cerca de 800 famílias. Entre outros, Eunice Silva realçou um programa de habitação em curso a nível nacional e financiado internamente com financiamento do Banco Mundial em 500 mil de contos e em execução na capital do país, um programa especial e no quadro do PRA, a reabilitação de cerca de 4 mil habitações. Tendo sido investido mais de 1,3 milhões de contos. Tem execução na cidade da Praia um programa especial de reabilitação que abarca a eletricidade, a água, a instalação de sanitários e ligação à rede de esgotos ou fossa cética, cozinha, além de pintura e reposição de tetos. Estão sendo construídas 562 habitações em São Vicente, Praia e São Nicolau, 234 com contrato assinado para iniciar na Praia, em Achada Bolanha, São Miguel, Rincão e Ribeira da Barca, Santa Catarina e Achada Leitão em São Salvador do Mundo. E em processo de concurso estão 406 habitações distribuídas por vários municípios. Outro destaque da Ministra das Infraestruturas e Habitação foi o investimento de 2 milhões de contos no quadro do projeto Conectividades e Melhoria das Infraestruturas Urbanas, financiado pelo Banco Mundial para a reabilitação ou construção de mais de 300 quilómetros de estrada em várias ilhas, em início ou em fase de concurso. A estrada São Miguel, entroncamento Cotelo Gomes, em São Miguel. A estrada Fundura, Ribeira da Barca, Santa Catarina, de Santiago. A estrada Saltos Acima, Pingo Chuva, Ribada, Santa Catarina de Santiago. A circular da Cidade Velha, Ribeira Grande de Santiago. A estrada Juncalinho, Cariçal, Ribeira Brava, São Nicolau. Estrada de Caibros, Ribeira Grande, Santo Antão. Ribeira Fria e Ribeira dos Botes, Porto Novo, Santo Antão. 1,5 milhões de contos
são destinados à melhoria das obras de requalificação de centros urbanos e orlas marítimas, para além da elaboração do Plano Nacional de Infraestruturas. A ministra referenciou também o investimento de mais de 1 milhão de contos em instrumentos de planeamento e ordenamento do território já elaborados para várias ilhas e mais de 500 mil contos do Banco Mundial para futuros planos e execução do Cadastro Único em Santiago, a recentragem da IFH para a Valência Habitação Social, o Fundo Nacional em fase de aprovação e a montagem do sistema de informação relativos à habitação e um programa de arrendamento subsidiado em curso foram outras medidas elencadas pela governante. E o aumento das casas de tambor e o déficit no acesso à água são alguns desafios que o deputado do CID, António Monteiro, diz serem enfrentados pelos são vicentenos. António Monteiro espera uma alternativa por parte do governo. Durante a sua intervenção inicial, esta manhã no debate parlamentar com a ministra das Infraestruturas, o deputado da UCID questiona também, jornalista Nani Vaz, o facto de algumas câmaras do país não disporem de um plano diretor municipal. No início da sua intervenção, o deputado da UCID lamenta o facto de algumas promessas feitas durante o período eleitoral ficarem pela metade. António Monteiro, que assegura questionar o governo sobre a existência de habitações pouco condignas. Ainda o aumento de número de casas de tambor, de pedaços de outros materiais, por exemplo, em São Vicente. Justificar o facto de não termos ainda água em todas as casas aqui neste país e, em particular, em São Vicente, onde as condições técnicas são por demais evidente que poderia resolver-se o problema. A ausência do plano diretor municipal em algumas autarquias é outro assunto levantado por António Monteiro, que ainda estranha algumas decisões do governo. Que faz com que uma infraestrutura recentemente construída não esteja à altura dos desejos e dos desafios do povo do meio. Justificar o facto de termos ainda câmaras municipais neste país que não têm um PDM. Portanto, este debate, Sra. Ministra, esperamos que seja suficientemente esclarecedor. Na sua intervenção no debate parlamentar, o deputado da UCID garante que o seu partido está disponível para apoiar o governo na procura de soluções para os problemas apontados. E após a intervenção inicial da ministra, o assoreamento do porto da Ilha do Baio esteve em foco durante o debate com a mesma. A questão foi levantada pelo PICV. Na sua intervenção inicial, a deputada do PICV, Rosa Rocha, disse que, por ignorância do governo em acatar as recomendações de estudos, agora, para repor a normalidade, esta obra custará ao país 2 bilhões e 200 mil contos com recurso a crédito, conforme a Ednea Barros. A deputada do PAICV diz que o Porto do Maio, a única obra que vinha sendo exibida como marco de governação da área das infraestruturas, está envolta em problemas, agora com elevado custo para garantir a sua funcionalidade plena. O vosso desaire, neste caso do Maio, custa ao país 20 milhões de euros, ou seja, 2 milhões e 200 mil contos, com recurso a crédito, literalmente deitados ao mar. Para agravar os absurdos, vem a senhora ministra publicamente afirmar que as estruturas Roland-Roland foram bem executadas, mas que o problema é de ordem natural e não responsabilidade do governo. O Sr. Ministro explica aos cabo-verdianos, particularmente aos maienses, como é que uma infraestrutura não funcional, devido ao assoreamento sazonal, sobejamente conhecido, pode ser considerado bem construído. De acordo com Rosa Rocha, o problema que se registra no Porto do Maio é porque o governo ignorou as recomendações de estudos herdados em 2016, que apontavam duas opções melhores. Nomeadamente, a implementação de obras adicionais ao porto existente ou a construção de um novo porto na localidade de Pau Seco, sendo esta localização tecnicamente mais recomendável e os custos não superiores à primeira opção. É particularmente grave o facto do seu governo ter sido, por várias vezes, alertado pela oposição, mas com a postura arrogante de sempre, ter ignorado. Refere-se que os problemas de não funcionalidade foram já detectados no dia da inauguração, mas a situação se agravou recentemente com o assoreamento da Bahia. A deputada do PAICV afirma que também se registram falhas em matéria de políticas para a habitação. O Sr. Ministro no domínio da habitação também falhou em toda a linha, pois envolvido 18 anos de governação, não demonstrou capacidade para estruturar e implementar um verdadeiro programa habitacional, passível de responder
o crescente déficit habitacional, limitando-se a apontar falhas ao programa Casa para Todos, para quando este governo responderá aos compromissos ostensivamente assumidos, pois o tempo escasseia e só terá 2 anos para as concretizar. Adverte Rosa Rocha que a Ministra das Infraestruturas continua a ignorar o Sistema Nacional de Ordenamento do Território, fazendo tábua rasa dos instrumentos de planeamento e gestão territorial e do quadro normativo que o sustenta e ainda a não zelar pela revisão dos PDMs que já ultrapassaram os períodos de vigência. E o MPD, na voz do deputado José Moreno, na sua intervenção, acusou o PAICV de falta de visão no que toca à infraestruturação do país durante o seu mandato. A Carmelita do Rosário acompanhou e tem os detalhes. O parlamentar José Eduardo Moreno, do MPD, na sua intervenção, começa por dizer que, ao contrário do PAICV, que aponta apenas aspectos negativos no que concerne a obras realizadas pelo governo desde 2016, o MPD tem uma leitura bem diferente e aponta os aspectos que, a seu ver, assentam estas diferenças. É importante ressaltar que todas as iniciativas do Ministério são fundamentadas em princípios que consideramos essenciais: a legalidade, a transparência, a boa gestão, a resiliência e a eficiência. São princípios que não se verificavam no passado, como, por exemplo, as adjudicações diretas de obras de grande porte, caso do aeroporto da Boa Vista, o anel rodoviário do Fogo e a circular da Praia, orçamentada em cerca de 3 milhões de contos. No decorrer desta nossa jornada, habitação condigna, desencravamento de localidades, infraestruturação, reabilitação, requalificação e acessibilidade tem sido a nossa matriz, aspirando no desenvolvimento harmonioso e sustentável de Santo Antão à Prata. José Moreno acusa o PAICV de falta de visão durante o seu mandato até 2016, quando se fala em obras estruturantes para o país, colocando tónica nas políticas habitacionais, uma estratégia bem definida pelo governo do MPD, que tem como prioridade o direito à habitação condigna, remata. Convém referir que, antes de 2016, não existia em Cabo Verde uma visão que colocasse o direito à habitação como uma aspiração e um desígnio nacional. O cenário que encontramos em 2016 espelha falta de visão da oposição para o setor da habitação, como a inexistência de uma política habitacional de educação, de habitação, combinando com forte crescimento urbano, desordenamento das cidades, a inexistência de estudos oficiais, perfis de habitação e os déficits habitacionais em Cabo Verde. Programas do governo para reabilitação executados por associações camarárias e comunitárias em detrimento das câmaras municipais na altura. Para o MPD, as grandes obras não se medem pelo tamanho, mas pela importância que têm na vida das pessoas, observa o deputado do MPD, José Moreno, que interveio esta manhã no Parlamento durante o debate com a Ministra das Infraestruturas, uma proposta do próprio partido para esta sessão plenária. Vamos agora em direto ao Parlamento, ao encontro de António dos Reis, que acompanhou todo o trabalho no Parlamento. António, no debate propriamente dito, após as intervenções iniciais, a questão da localização e as obras do Porto do Baio dominaram o debate com a Ministra Eunice Silva. Boa tarde. Boa tarde, António Lima, e aos estimados ouvintes da RCV, dizer que a Ministra das Infraestruturas esclareceu que havia, na altura, 2 estudos sobre a localização do Porto do Maio e que o governo do Movimento para a Democracia mandou elaborar um 3º estudo. Eunice Silva justifica a opção por Porto Inglês com base em estudos de impacto ambiental e viabilidade econômica. O Porto no Pau Seco, se fizessem, porque nem sequer tomaram decisão, era numa zona protegida, era uma zona sem acesso. E quanto custava? Custava 42 milhões, enquanto que o Porto Inglês era 19 milhões. Tínhamos tanta dívida fora que não havia espaço para contrair mais dívida. É o próprio financiador que diz, aqui não há espaço para mais dívida. E mais, chegar o cruzeiro a um porto é coisa boa, né? Em Pau Seco não chegaria. A extensão do vosso porto não é extensão do Porto Inglês. Não é extensão. São 2 atracações e no Porto Inglês são 4 atracações em simultâneo. Portanto, a diferença é grande. E o turista pode chegar e tomar o seu banhinho logo ao lado.
As justificações, então, da Ministra das Infraestruturas pela opção para a edificação do porto no Porto Inglês. Os deputados da UCID exigem responsabilidade e questionam as decisões que estiveram na base da tomada de decisão da localização do porto. António Monteiro defende que a decisão devia ser tomada com perspectivas de futuro. Qual a razão do assoreamento? Houve estudos, porque o ministro com responsabilidade na tutela do mar diz que houve algumas falhas ambientais. Esses estudos foram devidamente analisados? O governo vai ter a oportunidade de responsabilizar o autor do estudo ou a pessoa ou a empresa que executou a obra pelos factos que estão agora a acontecer? O que fazer para realmente dar ao povo do Maio uma infraestrutura que consiga dar-lhes tranquilidade hoje e amanhã? O grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde considera de escandaloso as obras do Porto do Maio e o mau uso de recursos públicos. João do Carmo reitera que todos os estudos recomendavam a construção do Porto do Maio na zona de Pau Seco. E com melhores condições técnicas que o atual porto e com um custo total de 3,4 milhões de contos. Portanto, contrariamente ao projeto que vocês acabaram de executar, de 2,2 milhões de contos, e, para dizer claramente, Sra. Ministra, a Ministra da Infraestrutura do Governo da República vai visitar recentemente o Porto do Maio e diz que o porto foi bem construído, que as rampas foram bem construídas. Sra. Ministra, isso é um escândalo. O governo não pode enterrar dinheiro nas areias do Maio, mas não se pode, nenhum governo, construir um porto para funcionar de vez em quando. A deputada do Movimento para a Democracia, eleita pelo Círculo Eleitoral do Maio, Antonita Vieira, insurgiu-se contra as considerações dos deputados da oposição sobre as obras e a localização do Porto do Maio. A eleita nacional acusa ainda os partidos e os deputados da oposição de tentativa de criação de um caso político com o Porto do Maio, explicando que o assoreamento não tem impedido as ligações marítimas com a ilha. Desde assoreamento de Gossili, nós perguntamos quanto navio que é bem. 16 vezes atracado lá na Porto de Maio. 16. Outra coisa, não teve canto de carga, mais de 1.200 passageiros movimentando aquele porto lá. De 10 assoreamento desta parte. Mais de 1.200 e não deu quase desci na mar, as ventanas da. Não teve outra coisa, não teve mais de 700 toneladas de mercadoria desde o dia 19 de maio a esse momento aqui descarregado na Porto de Maio. O debate com a Ministra das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação centrou-se basicamente nas obras do Porto do Maio, mas também foi abordada questões de derapagens de algumas obras, execução de obras por ajustes diretos, e os deputados da oposição cobraram do governo também a promessa de algumas obras que ainda não foram concretizadas, nomeadamente algumas estradas, a questão da habitação social, o Hospital Central de Cabo Verde, também estiveram no centro do debate aqui na Casa Parlamentar. Dizer que faltam mais ou menos um pouco mais de meia hora para o término do debate com a Ministra das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação, um debate que foi proposto, este debate com a Ministra foi proposto pelo Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia. Já são 13 horas mais 19 minutos e meio. O Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, Santa Catarina, chega-nos a informação de que os trabalhadores dos bombeiros do município realizam uma greve por tempo indeterminado e pedem que a Câmara Municipal cumpra com os seus compromissos no que tange aos direitos que assistem aos trabalhadores. Uma greve que está a ser apoiada pelo SIACSA, e o presidente deste sindicato afirma que o caso deverá ser levado ao tribunal para que a Câmara possa criar as melhores condições de trabalho à classe dos bombeiros municipais, conforme apurou o Domingos Sanches. Gritando palavras de ordem como no Crenos Direito, os bombeiros de Santa Catarina fazem-se ouvir frente da Câmara Municipal e exigem melhores condições.
Desde não cumprimento de acordos, falta de materiais de proteção, falta de materiais de trabalhos apropriados, falta de indumentária completa, faltas de botas, indumentárias, luvas, máscaras, portanto, tudo um pouco. Porque até ainda bombeiros recebem 23 conto mensal. Hora que notou hoje, classe profissional de alto nível, classe especial, está ganhando um valor de 23 conto mensal e, de facto, é muito pouco. Gilberto Silva assegura que o Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Serviços vai apoiar a greve por tempo indeterminado, não obstante as consequências. Quero saber consequência de greve que terá. Em termos de Câmara Municipal de Santa Catarina, ainda nunca me interpõe uma ação na tribunal. Mas não está pensando no devidamente, sim, no caso do tribunal, porque mesmo o tribunal, respeitando o tribunal, não é? Respeitando separação de poderes, não é? Mas eu não fazer uma greve por tempo determinado e que acaba também para dar resposta, não é? Tantas promessas, não acaba por não suspender a greve e continua porque é a mesma situação de morosidade extrema e já agora com o novo PCFR a coisa se complica ainda mais. Os trabalhadores dizem que o problema vem desde 2015 e querem que esta complicação seja resolvida, como assegura Norberto Monteiro, comandante da Corporação dos Bombeiros. Que tem condições de trabalho, viatura tudo obsoleto, material tudo obsoleto, nesse momento nunca tem de mangueira. A dizer, não tive 12 incêndios, não fica mesmo comprometido com mangueira, não tem apenas dois lances de mangueira só. Mori não está combatido 12 incêndios com 12 lances de mangueira. É triste propriamente. Lá no viatura lá, tudo estragado, caminhão, 2 caminhões lá parados, que está trabalhando para morrer de peça. E ainda fala de direções de trabalho. E aqui marca de peça, de carro, falaram, Toyota, esse voluntário, se na Cabo Verde inteiro, se escatar a peça de Toyota, eles põem na carro. De mente que eu vejo no direito, de ali nunca está sem, nem nada. Lá no que fala daquela área já tem 2 anos, até tem 2 anos, nunca pude falar para o mundo, nunca tem outra. Não está por chinelo, agora amanhã não está bem com chinelo, não está bem se ele fala daqueles anos, não está por chinelo, não está bem mostrar, sei o que ele quer pôr no põe. Os bombeiros reafirmam respeito pela corporação e sublinham que se sentem discriminados em relação aos fiscais municipais que frequentam formação na praia e os profissionais da classe sem condições de trabalho. Jornal da Tarde da Rádio Cabo Verde. A Polícia Judiciária apreendeu 1.500.000 escudos e algumas notas estrangeiras no âmbito da Operação Epicentro, desencadeada pela Polícia Judiciária na localidade de Campim, em São Vicente, que resultou ainda na prisão preventiva de um casal e mais 2 indivíduos. Foram ainda apreendidos 4 motociclos e outras viaturas, dentre outros bens. Em comunicado da PJ informa que a operação em causa resultou na detenção de 9 indivíduos indiciados da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, receptação e lavagem de capitais. Destes detidos, 6 foram, aliás, das pessoas detidas, das 6 foram detidos 6 pessoas detidas em flagrante delito e 3 fora do flagrante, e a PJ apreendeu a quantia de 1.500.000 escudos, algumas notas e moedas estrangeiras, entre as notas estrangeiras, euros, francos, CFA, dólares e também alguns veículos e eletrodomésticos. Abrimos a nossa página internacional com a informação de que uma comissão de inquérito da ONU acusa diretamente as autoridades israelitas de terem cometido não só crimes de guerra, mas também crimes contra a humanidade na guerra que travam desde 7 de outubro em Gaza. As Nações Unidas condenaram em inúmeras ocasiões a condução das operações em Gaza, mas esta é a primeira vez que se fala em crimes contra a humanidade. Até agora, todas as agências tiveram cuidado de não utilizar a expressão crimes contra a humanidade ou no tempo condicional. Ao bombardear massivamente áreas densamente povoadas, Israel também não respeitou os princípios da precaução, da proporcionalidade e da distinção entre civis e combatentes. A fome como arma de guerra, a violência sexual contra palestinos detidos arbitrariamente é um verdadeiro relatório incriminatório que a Comissão publica. Liderada pela antiga alta comissária para os direitos humanos, Navi Pillay, que teve de trabalhar remotamente, uma vez que Israel nunca a autorizou a pisar o seu solo. A Comissão de Inquérito provou mais uma vez que
que as suas ações estão todas ao serviço de uma agenda política focada contra Israel, denunciou o embaixador de Israel na ONU, em Genebra, num comunicado de imprensa que julga que a Comissão da ONU demonstra discriminação sistemática. A Comissão também fala sobre os crimes do Hamas, mas é apenas o termo crimes de guerra que é usado. Embora os atos cometidos em 7 de outubro sejam igualmente graves, a Comissão responsabiliza o Hamas e 6 outros grupos armados por homicídio, tortura e violência sexual contra civis e membros das forças de segurança de Israel. No Burkina Faso, a situação dos direitos humanos continua a piorar. Esta é a observação feita pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que pediu ao governo local que iniciasse investigações sobre os abusos e massacres contra populações civis. Os abusos teriam sido cometidos por terroristas, mas também pelas forças de segurança do país. O Alto Comissário para os Direitos Humanos pediu ao governo de transição que iniciasse investigações sobre os responsáveis pelos massacres. Segundo o porta-voz da mesma instituição, Burkina Faso, como país signatário das convenções das Nações Unidas, não pode escapar a este pedido, mas isso pode levar algum tempo. Haverá mais incentivos ou meios mais coercivos por parte das Nações Unidas e do Alto Comissariado para que as investigações avancem o mais rapidamente, disse a porta-voz das Nações Unidas no Burkina Faso. Um incêndio que deflagrou num prédio que abriga trabalhadores numa cidade no sul do Kuwait, na manhã de hoje, matou pelo menos 41 pessoas, disse o vice-primeiro-ministro do país durante uma visita ao local. O vice-primeiro-ministro do Kuwait acusou os proprietários de imóveis de violações e ganância, dizendo que estes fatores contribuíram para o incidente. O prédio onde ocorreu o incêndio era usado para abrigar trabalhadores e havia lá um grande número e muitos não conseguiram sair a tempo. Algumas dezenas foram resgatadas, mas tivemos então a perda de 41 pessoas, 41 trabalhadores aí no Kuwait neste quarto. As tropas russas e bielorrussas iniciaram a segunda fase de exercícios nucleares táticos na Rússia, informou ontem o Ministério da Defesa do país. O Ministério disse que os exercícios visavam garantir que as equipes militares e o equipamento dos dois países estivessem prontos para proteger a sua soberania e também integridade territorial. O presidente russo Vladimir Putin ordenou no mês passado que seus militares praticassem o uso de armas nucleares táticas depois do que a Rússia considerou serem ameaças da França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Por além dos exercícios com os bielorrussos, a Rússia enviou 3 navios e um submarino com propulsão nuclear para uma visita oficial de 5 dias a Cuba, a apenas 145 quilómetros dos Estados Unidos da América. De acordo com a agência TASS, a tripulação da fragata e do submarino nuclear praticam o uso de armas de alta precisão por meio da simulação computacional contra alvos navais, designando navios inimigos localizados a uma distância de mais de 600 quilómetros. Na passada semana, o governo cubano disse pela primeira vez que uma frota da Marinha Russa visitaria a ilha nos próximos dias como parte de relações historicamente amistosas. Informações de fontes especializadas indicam que meios aéreos e navais dos Estados Unidos e do Canadá estão a vigiar a movimentação das embarcações russas. E por falar em meios aéreos e navais, vamos agora ver como é que está a movimentação aérea e marítima do arquipélago. Para já temos neste momento prestes a aterrar aqui do aeroporto da Praia um aparelho da Air Senegal que partiu de Dakar e está neste momento muito perto ou já mesmo na pista ainda não está na pista, mas dentro de sensivelmente 3 minutos o aparelho da Air Senegal deverá aterrar no aeroporto da Praia. Da Boa Vista partiu, vindo para a praia, também um aparelho, só que ao serviço da TACV, é o voo da Global, aparelho da Global que vem para a praia, deverá aterrar aqui na capital quando forem 1 hora mais 51 minutos. Para a Boa Vista está neste momento a aterrar um aparelho que veio de Birmingham, é um aparelho da TUI, está então a aterrar neste momento na ilha da Boa Vista. Para Boa Vista vai uma outra aeronave que vem de Roma, é da NEOS e com aterragem prevista quando forem 2 da tarde. Do Sal está a partir deste momento o aparelho da TUI que vai para Bruxelas, vai chegar lá na capital belga às 9 horas e 52 minutos, horário local. Da Praia partiu o aparelho da TAP que vai para Lisboa com aterragem prevista na capital portuguesa quando forem 6 horas e 25 minutos. Um pouco mais à frente está o outro aparelho também da TAP, só que partiu partiu de São Vicente, de São Pedro, com aterragem prevista na capital portuguesa às 5 horas e 46 minutos. Pela via marítima, neste momento, temos o Dom Tutu a navegar no extremo oriental de Santa Luzia, partiu do Porto de Tarrafal, com chegada
chegada prevista às 14h30, não. Na posição em que se encontra ainda vai levar mais algum tempo. Se calhar por volta das 15 horas, Dom Tututa deverá estar no Porto Grande, em São Vicente. Falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Por hoje, quarta-feira, 12 de junho, o sol despontou às 6 horas 4 minutos e o pôr do sol será às 19 horas 4 minutos e 2 segundos. A lua está na fase crescente, depois da manhã atinge o quarto crescente, saiu pelo leste às 11 horas e 21 minutos. A primeira baixa bar do dia aconteceu às 3 horas e 53 minutos e a seguinte será às 16 horas e 56 minutos. A primeira pré-bar aconteceu às 10h36 e a seguinte será às 23h10 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento das 16 horas e 44 minutos até às 18 horas e 44. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa bar acontece às 4 horas e 43 minutos e a seguinte será às 17 horas e 51 minutos. A única pré-bar de amanhã vai acontecer às 11 horas e 28 minutos, o que quer dizer que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré baixa. Amanhã será um bom dia, será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 5 horas e 7 minutos até às 7 horas e 7 minutos, ou então mira das 17 horas e 24 minutos até às 19 horas e 24 minutos. Já estamos a fechar esta edição do Jornal da Tarde, quando já temos 13 horas mais 31 minutos. Vamos à reposição dos títulos. Iniciamos com o debate com a Ministra das Infraestruturas, marca o início da primeira sessão de junho do Parlamento. O CID levantou a questão da habitação social, o PICV a questão do assoreamento do Porto do Baio e o MPD a acusar o PICV de falta de visão na infraestruturação do país. A Comissão de Inquérito da ONU acusa pela primeira vez e de forma direta autoridades israelitas de terem cometido crimes contra a humanidade. Incêndio mata mais de 4 dezenas de trabalhadores no Kuwait. As autoridades do país apontam a ganância como causa. Tropas russas e bielorrussas iniciam a segunda fase de exercícios nucleares táticos. A Rússia enviou também um conjunto de meios navais para Cuba. Os Estados Unidos e o Canadá vigiam de perto. Anatólia Lima na edição e apresentação deste jornal, na técnica Dão Brito, na apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Teremos a Edneia Barros aqui às 14 com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.